Vamos começar, meus irmãos. Está na hora, 18h30. Vamos começar orando, pedindo a Deus para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a todos aqueles que você ama, abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa cidade, as autoridades constituídas, abençoar as famílias enlutadas com essa pandemia, abençoar a todas as pessoas que estão sofrendo, padecendo, abençoar esse pessoal todo que trabalha na área da saúde, que está exposta, essa turma toda está exposta a contrair enfermidade antes de nós. E nós queremos então rogar a Deus para abençoar todo mundo. Nós temos filhos distantes, para que Deus também os abençoe. Nós temos tantos planos para evangelizar a cidade, a região, as cidades vizinhas. Oh, bondoso Pai, tenha misericórdia de todos. Nós te rogamos e abençoa que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Juízes. E amanhã nós vamos falar do capítulo 5. O capítulo 5 é o Cântico de Débora. É a coisa mais linda que tem. E hoje nós vamos então verificar o capítulo 4, que nós falamos ontem de Otoniel, Eude e Sangrar, nos 3 primeiros capítulos, que foi a introdução para nós chegarmos em Débora. Então agora nós chegamos em Débora e agora começa a atuação das mulheres no livro de Juízes. Agora começa a atuação feminina para salvar e livrar Israel. Até então a liderança era masculina. Mulher não servia, a não ser para criar filhos e para servir o marido. É assim que funcionava. Nós vamos ver hoje no texto. Então a liderança feminina está em ascensão e a liderança masculina em declínio. E quando nós olhamos que a liderança masculina está em declínio e a liderança feminina está em ascensão, a despeito do sucesso, daqueles sucessos militares que tiveram antes nas mãos dos homens. A despeito daquilo, Israel se tornou frio, gélido, que a gente fala, à medida que a violência, a anarquia tomaram conta da sociedade. Então Israel ia se tornando fria, sem aquecimento. Israel estava se tornando gélida. E aí é que chega o momento onde aquela sociedade cheia de violência, de anarquia, o relato bíblico é o seguinte: o relato bíblico de Israel é que Israel é sórdido sobre a idolatria, Israel é sórdido sobre os estupros, Israel é sórdido sobre a guerra civil, sobre sequestro, e aí a gente pode enumerar quantas e quantas coisas e tudo mais que era mal perante Deus. Israel estava passando por isso. Vocês estão achando que estupro é só aqui em Ribeirão Preto ou no Brasil? Vocês estão achando que essas violências, idolatria, guerra civil, sequestro, é só hoje? Não, aquela época, na época de Débora, já existia isso. Vocês se lembram, né? Josué morreu, então Israel vivia ao bel prazer. Ninguém comandava Israel, não tinha rei, não tinha nada. Então cada um fazia o que dava na sua cabeça. Foi nessa época que Deus levantou os juízes, para que os juízes viessem a cuidar do aspecto espiritual e do aspecto jurídico também de Israel. E aí chega a vez de Débora, entram as mulheres, uma vez assumem os principais papéis, inclusive papéis não recomendáveis, porque você já viu, né? Com a libertação da mulher, a mulher também não faz só coisa certa. As nossas que estão nos ouvindo e as filhas de Jesus fazem coisas certas,
Quando erra, pede perdão e etc. Mas o mundo de mulheres faziam coisas erradas desde lá. E hoje não é diferente aqui. Naquela época, sabe o que elas faziam? As mulheres elas eram heroínas, eram. Mas elas eram sedutoras. Você se lembra de Sansão? Elas, de vítima inocente, elas passaram a ser traidoras. Mas também, como Débora, salvadoras. E aí começa, antes de Débora, uma mulher chamada Axa. Ela é esposa de Otoniel, que aí alguns falam Otiniel. Tá bom, fala do jeito que você quiser aí, que eu também não sei esse negócio direito, não. Esse Otiniel, ele prometeu, veja bem, para Caleb, Caleb falou assim, se eu conquistar Debir era uma cidade daquelas que Israel estava conquistando, a mão da sua filha, Axa, vai ficar para Caleb. Olha só como que ele também era espertinho para a filha dele. A filha não servia antigamente, as mulheres não serviam antigamente para servir o marido, para procriar, para fazer comida e lavar roupa. Aqui já tem um pai esperto, um pai inteligente. Significa que Caleb teria um bom genro, um genro capaz de compartilhar da sua fé, da bravura, garantindo assim para que ela recebesse o marido digno. Entendeu? Quem é que não quer escolher um genro bom para a filha? Quem é que não quer o melhor para sua filha? Quem é que não quer tirar a filha daquela subserviência dos homens? Até hoje, nós que temos filhos, nós ficamos orando para Deus dar um marido bom para elas, né? É assim? Então, ali também era desse jeito. Nós não podemos pensar diferente, porque o texto fala para nós exatamente que ele ofereceu, ele prometeu, se ele conquistasse esta cidade chamada Debir. Então, quando Axa, como donzela, presta atenção, Axa era uma donzela, ela foi conquistada pela bravura do seu marido, ela foi oferecida porque o marido daria segurança para ela foi oferecida porque o marido era ajuizado, então para ela já era um grande negócio casar com um homem bom. Presta atenção, até aqui era tudo homem, mas agora o pai já começou a mudar de cabeça. Eu vou arrumar um casamento bom para minha filha não sofrer. E aí diz o texto que ela, como essa donzela conquistada pela bravura do seu marido Otiniel na batalha, contrasta fortemente qual o papel das mulheres retratadas mais tarde no livro. Presta atenção, as mulheres eram subservientes, elas viviam ao bel prazer dos homens, elas não tinham direito, não tinham prazer, elas não tinham sonhos, elas eram apenas um objeto para complementar a vida de uma família. Agora não, ela já começa arrumando um marido bom, agora ela já começa arrumando um guerreiro, um indivíduo que já tinha provado que era gente boa, era um indivíduo que já tinha provado que libertava o povo. Agora nós continuamos a ver que as mulheres não eram apenas inspiradoras de atos militares mais. As mulheres, elas não eram apenas coadjuvantes dos papéis dos homens nas guerras. Aquelas mulheres que eram frágeis e aquelas mulheres que eram apenas inspiradoras dos homens, agora elas não são mais inspiradoras. Agora elas não são mais sensíveis, elas passaram a ser as próprias guerreiras. Agora ela não está em segundo plano mais. Os homens estão em declínio. Agora as mulheres estão em ascensão. Agora as mulheres não ficam atrás dos homens. As mulheres vão no pelotão de frente. As mulheres estão armadas. As mulheres estão exigindo. As mulheres estão comandando os homens.
As mulheres estão dirigindo, as mulheres são sensíveis e elas levam Israel à vitória. Quando nós olhamos para a vida dessas mulheres, que antigamente elas eram brutalmente abusadas por lideranças masculinas, agora elas são respeitadas e obedecidas. Presta atenção nessa história de Débora, porque é muito importante para nós homens aprendermos e para as mulheres também verem como a Bíblia é maravilhosa para falar das mulheres. As mulheres são chiques demais, muito jeitada. Oh, que seria de você, hein, Gerson Silva, sem a sua esposa? Racha! Veja bem, nós aprendemos o seguinte, nos versos. Vamos pensar assim, que no capítulo 4, melhor dizendo, informa que o rei Jabim, olha o nome do caboclo, é Jabim mesmo. Se você não gostou do nome, a culpa não é minha. Esse rei Jabim, ele era o rei dos cananeus. E ele oprimiu Israel 20 anos. Veja bem, os cananeus estavam oprimindo Israel 20 anos. Aí Débora entra na história. Débora entra na história. O que acontece nos versos 4, 5 e 6? Se você ler aí, eu não vou ler porque nós temos que falar rápido, porque eu não sou o melhor exegeta do Brasil. Então se eu demorar, você cai fora. Eu vou prender você aí para terminar logo. Então o texto diz o seguinte, que Débora convoca Baraque a levar Israel à batalha contra esse opressor cananeu chamado Jabim. A Débora, o que ela tinha a ver com isso? Ela era casada, o texto fala que ela era casada, mulher de Lapidote. Débora era profetisa e era casada, mulher de Lapidote. Olha o nome, quem está grávida aí, ó, se for menininho ou hominha, Lapidote é o nome, bacana. Julgava Israel naquele tempo. Então essa mulher, ela era casada, só que ela já era revolucionária. É ela que julgava Israel. E sabe onde era o escritório dela? Debaixo de uma palmeira. Hoje a gente quer gabinete pastoral, quer não sei o quê, né? Não, ela atendia debaixo das árvores. Atendia lá debaixo das palmeiras. Então o povo de Israel vinha trazer o sofrimento, vinha trazer as situações que eles tinham que resolver. E Débora ouvindo tudo aquilo, o pessoal orando a Deus, ela fala, ô menino, aí ela chama o tal do Baraque. Ô menino, você não está sabendo que você tem que levar Israel para vencer esse opressor Jabim? E Baraque responde assim, eu estou sabendo, mas eu não tenho coragem de ir, eu só vou se você for comigo. Eita, ô maiada fraca, ai se não fosse as mulheres para cuidar de nós, para dar força para nós, eu só sei que aí ele fala, eu vou, ela fala, eu vou sim, Baraque, só que tem uma, a glória dessa vitória vai ser minha, não vai ser sua não. Eu vou porque você não tem coragem de ir sozinho, sem eu ir com você, porque Deus vai dar vitória nas mãos de uma mulher. Então eu vou, não tem problema, você está com medo, só que tem uma, olha, a mulher não está aceitando mais, a glória fica para o homem. Ela agora quer a glória para ela. Ela está exigindo que o nome dela seja perpetuado nesse livramento de Jabim, nesse livramento desse opressor, nesse livramento que estava oprimindo há 20 anos os cananeus, oprimindo o povo de Deus. Porque o povo de Deus é aquilo que eu falei ali atrás, só fazer fusaca. Eita povinho ruim de roda, hein? Nossa! Era tudo quanto é coisa ruim, o povo fazia. Então os cananeus, Deus permitia os cananeus subjugar o povo de Deus. Agora Débora fala assim, chega, o povo orou, Deus ouviu, vai lá Baraque ganhar a briga contra os cananeus. Baraque falou, eu, hein? Vou nada, eu só vou se você for. Tá bom, então eu vou, mas a vitória vai ser minha, tá bom? Tá bom. Eles combinaram, então vendo a incapacidade masculina, Débora já falou que a capacidade é minha,
Então tá bom, nós vamos escrever e perpetuar nosso nome aí nessa vitória. E no versículo 14, no verso 4, fala que Débora insiste com Baraque para ele entrar na briga. Ele estava hesitante, ele estava muito hesitante. E ele levou então as forças de Israel à vitória decisiva. Quantos anos a Bíblia diz que eles estavam escravizando? 20. Quem era o general de Jabim? Um homem chamado Sísera. Não põe o nome desse cara aí no menininho não, porque Sísera não era gente boa. Então, quando os cananeus, através de Sísera, quando ele com o seu exército perdeu a guerra, o povo da Débora foi lá e chegou porrete neles, ganhou a guerra. O que o Sísera fez? Covarde, montou no cavalo e perna para quem tem, salve-se quem puder. E ele foi parar na casa de um homem, e esse homem, ele tinha a mulher dele, mas ele tinha saído, a mulher dele estava lá, esse homem que chamava Eber, com H, viu? Eis que entra essa outra mulher no negócio. O Sísera não fugiu da guerra? O povo da Débora não ganhou dos cananeus, mas o rei fugiu. E aí ele foi parar na casa desse aliado dele, que era o tal do Eber, o amigo dos cananeus. E esse Eber tinha uma mulher chamada Jael. Essa mulher era aliada dos cananeus, mulher de Eber. Só que ela, instruída por Deus, a hora que ele chegou na casa dela, fugitivo, ela chegou, foi lá fora e falou: ô meu rei, oi Jabim, vem, entra aqui. Aí ela deu leite para ele, arrumou a cama, ele foi dormir. Sabe o que ela fez? Você sabe o que ela fez com o rei dos cananeus? Ela pegou uma estaca de madeira, a hora que ele estava dormindo, e enfiou na fronte dele, chegou, bateu o martelo, essa estaca na cabeça do Jabim, chegou a enfiar no chão a estaca, atravessou a cabeça dele. Credo, uma mulher brava dessa, hein? Você é besta. Essa mulher chamava Jael. Então veja bem, nós estamos vendo Axa, nós estamos vendo Débora, nós estamos vendo Jael, e a Bíblia começa por aqui essa desforra: o homem caindo e a mulher subindo, o homem em descenso e a mulher de ascenso. Então aqui é tudo lindo demais. Jael, aí a hora que ela mata de uma forma corajosa, cravando a estaca na fronte dele. Veja o paradoxo, eu quero que vocês vejam o paradoxo. Se você olhar o texto do capítulo 4, 28 a 30, nós vemos a mãe de Sísera, ela estava com o bracinho cruzado. A mãe de Sísera, Sísera era o comandante dos cananeus, era o homem ruim, tá certo? Esse aí já levou pancada e já tinha morrido também. Então a mãe de Sísera cruzou os bracinhos na janela e vendo a cidade falou: meu filho está demorando. Ah, mas não ligo não, eles estão pegando os despojos dos inimigos. E tem mais uma, eu sei que cada um deles pega para divertir de uma a duas mulheres, então eles vão demorar mesmo, é assim mesmo. Olha a mãe do cabra ruim, por isso que era ruim, ela era mulher e não estava considerando as mulheres. Ela chegou a dizer: meu filho está demorando porque ele, juntamente com os amiguinhos dele lá, eles estão abusando entre uma e duas mulheres, cada um abusava. As donzelas, as virgens, o povo. Olha só o que uma mãe estava falando do filho. Só que a mãe não sabia que Débora, exatamente Débora, uma mulher chamada Débora, e também outra mulher chamada Jael, em vez de elas serem abusadas pelos guerreiros, elas estavam matando guerreiro. Tá vendo como a mulher ficou em ascensão? Tá vendo como Débora, isso é um paradoxo ou não é? Enquanto a mãe de Sísera olhava pela janela, falando isso, as mulheres estavam matando esses caras. Eles estavam agarrando uma ou duas mulheres. Veja o sarcasmo, olha o sarcasmo. As mulheres que seriam violentadas
Elas mudam a situação e cravam-lhe uma estaca na fronte. A mãe de Císera, que entendia que a mulher era objeto de violência, foi surpreendida, recebendo a notícia que a mulher era a força e a vitória, e não a vítima do abuso. A mulher era a força e a vitória, e não a vítima do abuso. Está vendo o que Deus está fazendo através de mulher? Sabe, o pastor Dirceu, você sabia que na igreja presbiteriana, sabe por que não pode ter pastora? E nem presbítera? Porque senão elas tomam conta de tudo. A ser respeitada, a ter dignidade, a ter honra, a ser admirada. E, ironicamente, isso aí não está com nada. Movimento feminino é de Débora, de Axa. Que é isso? Essas mulheres aí foram as revolucionárias. Então Deus usa, eu queria que você soubesse, mulher, que Deus usa, não é sexo, Deus usa servo, Deus usa as pessoas. Então, por você ser mulher, não se apequene. Vire uma gigante. Se é gigante, mulher, não baixe a cabeça. Seja serva, né? Porque ali você viu na Bíblia ali tinha muitas mulheres linguaruda, arrogante, mulher tagarela, mulher falsa, mulher traidora. Tá tudo ali na Bíblia igual nós vimos. Não vimos hoje não, vimos esses dias. Mas seja você uma Débora. Seja você uma mulher dessas que nós acabamos de ver. Olha só o que Jael fez. Então tudo que nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver, terminando, que a mulher era objeto de inspiração para o homem ganhar uma guerra para ter uma mulher do rei, uma mulher bonita. Passou a ser a mulher, a própria guerreira, vencendo a própria batalha, e os homens sendo comandados por ela. Deus deu a vitória na mão de uma mulher, e uma outra mulher de lá pensando que o filho tinha direito de abusar das mulheres. Então, qual mulher você é? Se entregue nas mãos de Deus, deixa Ele tomar conta de você, faça a vontade dEle, se agigante, e amanhã nós vamos ver Débora cantando. Amanhã nós vamos ver o Cântico de Débora, que é uma das coisas mais bonitas da Bíblia. Aí nós vamos terminar amanhã a situação de Débora, e depois nós já vamos começar com Gideão, tá bom? Deus te abençoe, Deus cuide da sua família, Deus cuide de tudo. É em nome de Jesus que nós oramos, amém? Um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 18h30.